No quadro Empreendedores de Sucesso, nós vamos entrevistar hoje os representantes da Séculos Construtora. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Gerais FM o Mauro Paixão e Luiz Gustavo Mazzutti, o filho dele, já promovendo aqui a sucessão na empresa também, né? Prazer em recebê-los aqui para contar um pouco dessa história dessa empresa. Prazer estar aqui, Álvaro. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Gerais, essa rádio que leva o jornalismo, o entretenimento a toda a nossa região. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que conduz, né, na nossa cidade. Sei que você é uma referência jornalística e Coromandel tem que te enaltecer e sei que você trouxe muitas coisas boas para a nossa cidade. Muito obrigado, Mauro. Bem, eu falei de sucessão aqui, já é mesmo a sucessão em curso, não é, Luiz? Sim, hoje é um prazer ser a sucessão da Séculos aqui em Coromandel, uma empresa que tem uma credibilidade muito boa, não só em Coromandel, mas na região toda. E acaba por eu ser filho do Mauro, eu carrego essa credibilidade junto, né? E espero que eu possa honrar todos a confiança que as empresas têm na nossa empresa Séculos e que possa dar continuidade nesse trabalho aí com muita excelência que vem sendo feito há mais de 20 anos. Bem, mas eu percebi aqui que o pai é Paixão, o filho já é Mazzutti. Fizeram aí uma fusão aí do pai com a mãe, Andreina Mazzutti. Eu acabei pegando mais o sobrenome da minha mãe, acho que por parecer mais fisicamente com o lado da minha família, eu acabei sendo chamado de Mazzutti. Mas, Mauro, conta um pouco aí da história da Séculos. Ela começou no ano 2000, já tem 24 anos, mas, na verdade, você já tinha uma história anterior aqui em Coromandel, em obras também, né, nessa área da construção. Fala um pouquinho. Isso, Álvaro, eu formei... Do início da sua história. Isso, eu formei em Uberlândia, né, na UFO, e acabou que um amigo meu me indicou para trabalhar por uma empresa que existia, uma consultora em Coromandel, chamada Coenge. E eu vim para cá, fui fazer Coenge do Evaldo. Do Evaldo Onisto, filho da dona Albinha, saudoso Evaldo. E eu fui para Unai fazer um calcário, que ficava na rodovia indo para Brasília, um calcário da Hercal. E daí foi uma sequência de obras pela Coenge, né? Como era solteiro, viajava, morava em outras cidades, rodei Minas Gerais inteiro. Você se formou como engenheiro na UFO? Eu formei como engenheiro civil na UFO. Na época eu fiz engenharia e fazia também matemática. Naquela época a gente podia fazer os dois cursos numa instituição federal. Só que matemática... Vestibular difícil ali na UFO, né? Difícil. Só que matemática acabei não concluindo, né? Porque eu formei engenharia e fui trabalhar. Você usou só como matéria optativa, né? A matemática. Isso. Eu usei a matemática, acho que para me auxiliar também na engenharia. Hoje já não seria permitido fazer isso. Você não pode fazer dois cursos numa instituição federal, sabe? Sei. Aí... no meados, né, iniciando o ano 2000, a Coenge passou por algumas dificuldades financeiras, de obras públicas que vinha fazendo, não recebia, né, normalmente seus créditos. E eu resolvi já fundar a minha empresa, até porque eu tinha necessidade de uma pessoa jurídica, porque eu prestava serviço para a Caixa de avaliação, de acompanhamento de obras, como terceirizado pessoa física. Eu abri a pessoa jurídica, a Séculos Construtora, e viemos caminhando, né? Tivemos, no início, obras públicas, mas também tivemos obras importantes da Cochupé, e percorremos esse longo caminho. Deus tem nos abençoado, a gente sonha com muitas coisas para frente, mas a gente também é muito satisfeito com o que fizemos até agora. Bem, sem dúvida nenhuma, 24 anos aí de sucesso, né? Uma empresa de sucesso. Você diria que a Séculos se especializou em obras públicas, já que hoje a maior parte das obras são públicas, né? Que vocês têm pegado aí no dia a dia? Posso dizer que a Séculos seria como um camaleão, né? Ela se adequa a tudo. Hoje nós temos obra pública como a maior parte, né, do nosso faturamento, mas já tivemos também o privado como a maior parte. Então, a gente tem procurado se adequar a qualquer tipo de obra. Se adapta à situação do momento, né? Qualquer tipo de obra. Os meios tecnológicos de construtivo que estão mudando. Quando surge, a gente também busca ter conhecimento e aprender.
Então, a gente tem caminhado com muito esforço nesse caminho aí. Você chegou a falar que durante o governo da Dilma Rousseff, o setor imobiliário e de construção passou por um momento de dificuldade. Foi um momento também de dificuldade para séculos? Na verdade, é um momento de dificuldade porque acaba que o governo federal, naquela época, não cumpria os repasses necessários aos municípios, né? Principalmente obras tipo creches, escolas, né? Tinha aquelas questões do PAC, né? Então, foi um momento das obras públicas de muita dificuldade. Mas acho que naquela época também, as obras privadas, principalmente da cooperativa Cochupé, da Monte Sé, instalada em Monte Carmelo, nós conseguimos ter um volume grande de obras também e pudemos, né, passar os períodos de dificuldade. Aqui em Coromandel, você já realizou obras públicas assim importantes, como, por exemplo, a restauração da Igreja Santana, né, de Coromandel, nossa querida Igreja Santana, né? Eu suponho que é diferente você restaurar de você reformar, né? Fala também sobre essa especialidade da empresa. Aquele período da restauração da Igreja Santana, uma empresa tinha ganhado a licitação, eu nem tinha participado. E no meio do caminho, ela não conseguia concluir, passando por dificuldades financeiras, e foi feito um novo processo licitatório. Resolvi participar, até minha esposa, Andreina, falou assim, não mexe com isso não, que lá é muito trabalhoso. Restauração é sempre mais complicado, né? O pessoal da cidade... Porque você tem que reconstituir exatamente como era a igreja. O pessoal da cidade está... A cobrança é maior, cobrança né? maior, a TV vem aí direto. Eu falei, mas eu gosto de desafio, isso é bom. E acabou que eu ganhei a licitação, teve muita coisa que eu aprendi lá com profissionais, né, como ser feito. Conseguimos realizar a obra, né, da maneira que o IPHAN exigia, da maneira que o setor público esperava e que a comunidade também católica, né, e toda a comunidade esperava. Então, acho que foi uma obra muito interessante, foi um desafio. E quando você conclui uma obra assim, você se sente um alívio, você se sente que você conseguiu atingir os objetivos necessários. Lá foi bem complicado, porque a igreja, na verdade, ela já estava caindo, né? Ela estava em situação que ela estava toda escorada para ela não vir ao chão, né? Quase que foi uma reconstrução, né? Da estrutura também, então, né? tudo tinha que ser escorado, reforçado, até para garantir segurança do pessoal que estava trabalhando lá. E acaba que você tem uma dificuldade maior, que é de achar os materiais iguais, recomendados, quais tipos de madeira pode ser. Lá era pau-brasil, usada, não era? Na época nós usamos pau-brasil. Então, tem uma série de situações, tem que ir lá procurar alguém que fabrica um ladrilho igual aquele, sabe? Então, tem algumas situações mais complicadas, né? Nós estamos agora em Coromandel com outro projeto importante aí, né? Que seria de restauração do Cine União, do antigo Cine União de Coromandel, que foi uma referência para várias gerações de coromandelenses. É uma obra que exige também, assim, um empenho de todos, né? Porque acho que tem que ter uma mobilização da própria cidade com relação a isso. Como é que você vê essa ideia de se restaurar o Cine União? Vocês? Quero ouvir o Luiz também, porque quero ouvir os jovens, né, que não viveram o Cine União da época, mas provavelmente têm essa percepção também de como é importante você preservar o patrimônio público, o patrimônio histórico, né, e cultural da cidade. Eu acho que o cinema ali, né, principalmente pela localização, né, ele precisa realmente de uma mobilização para restaurar. Eu acho que também tem que olhar qual a destinação, né? Para ver especificamente qual é a restauração que será feita, né? Quais materiais, se terá internamente algumas mudanças ou não. Mas eu acho que você mesmo é uma pessoa que pode liderar muito esse movimento aí e lá precisa ter uma visão diferente e realmente ser cuidado. Nós criamos recentemente a Associação dos Amigos da Cultura de Coromandel. Andreina Mazzutti, inclusive, participa da nossa diretoria. O presidente da associação é o nosso Borginho, Hernani Borges, e eu fiquei mesmo como vice-presidente, como forma de colaborar também no projeto. Eu que vivi muito esse período do Cine União e lembro com saudosismo dessa época. Tenho fé que nós vamos conseguir levar esse projeto adiante. Então, o cinema
até como você falou, a palavra restauração. Eu acredito que o cinema ele não deveria voltar exatamente igual ele era, Não, né? claro que não. É um projeto voltado para o futuro. Para o futuro, a gente né? fala isso. Não é resgatar com saudosismo o velho Cine União. Sim. Não existe mais, né? Passar aqueles filmes bíblicos, aquelas chanchadas da Atlântida. Até mesmo... Mas preservar o patrimônio ali físico, né? Do velho cinema, resgatar essa memória que foi tão importante para Coromandel. Agora, que seja um projeto voltado para frente, né? Que se torne um centro cultural e de eventos importantes em Coromandel, uma atração turística, né? Com exposições, né? Valorizando cada vez mais esse lado artístico e cultural de Coromandel. Toda obra pública, né, assim como o cinema, como o centro de eventos que a gente fez, é interessante que ela tenha uma certa frequência de uso, né? Porque senão ela se torna uma coisa que só gera gastos, exatamente, mas que não tem produtividade. Tem que ter uma utilidade. Então tem que ter um pessoal, uma equipe à frente disso para estar sempre ficando produtivo, até mesmo porque manutenção, essas coisas depende do uso, né? A atenção que você tem no lugar depende do quanto você está usando. Então, não só reformar o cinema, né? Tem que ter uma equipe aí na frente para que leve isso para os jovens, leve isso para a população. O projeto de restauração é muito importante, né? O projeto já vai definir o foco que teria ali o prédio a partir de agora, né? Mas a ideia é que seja um centro de eventos mesmo, inclusive eventos corporativos. As grandes empresas podem usar o auditório, né, como referência. Ele passa a se tornar o principal auditório da cidade. Sim. Né? Isso, inclusive, gera renda, né? Gera renda, gera receita, gera renda e se paga a manutenção, né? Passa a ser uma outra atividade, né? Muito bem, mas voltando aqui a séculos, né? Foi um parêntese que nós abrimos aqui para falar sobre isso. Dê um exemplo também de construções que vocês realizaram no setor privado. Importante. Olha, o setor privado, eu costumo muito me referir a Cochupé, né? Que foi o primeiro cliente, assim, privado e a maior cooperativa de café do mundo. Então, para quem está, né, em Coromandel e passa constantemente, ali no trevo de Monte Carmelo, nós temos a Cochupé. Todo aquele núcleo, 90% dele foi construído pela Séculos Construtora. A Monte Ser de frente. A Monte Ser de frente, que é uma cooperativa de café, muito grande, então os maiores cafeicultores também de Monte Carmelo, foi construído pela Séculos Construtora. Alguém que já passou e passa constantemente, indo para Patrocínio. Que essa foi mais recente, tem um né? núcleo da Durante a Cochupé, pandemia. ao lado ali, na 365, já chegando em Patrocínio, né? Que está num talude assim mais alto. Foi a Séculos Construtora que executou, inclusive durante o período de pandemia, a gente ainda estava em obra. Fizemos também para Cochupé o núcleo em Serra de Salitre, que está bem no trevo de Serra de Salitre. Vamos voltar lá esses dias para fazer mais obras. Rio Paranaíba. Rio Paranaíba, fizemos também obra para Cochupé. Fizemos aqui, né? OAB, fizemos recente. lá para... A nova sede da OAB aqui, A né? nova sede Jardim da Vitória OAB. ali, Isso. Vale do Sol. Fizemos obras para PIF-PAF, na fábrica de ração em Patrocínio. Fizemos para a agropecuária Canaã, do Sr. João Batista, 2 silos. Muito bem, uma empresa de Coromandel que já está se tornando conhecida regionalmente e até no estado, né? Isso. Você falou de uma obra também importante, né? Que você considera que foi realizada aí no norte de Minas, no município de Catuti, Minas Gerais, e que foi uma obra financiada pelo PNUD. Fala um pouquinho sobre essa obra e do que se trata. Na verdade, essa obra começou pelo um contato que eu tive do Lício Pena, né? Que era Lício Pena, aqui de Coromandel. da MIPA, isso. Setor de algodão, né? Associação que representa Queriam os construir produtores de algodão. Um algodoeiro que você veria como um centro de estudos e capacitação, né? Para se trazer o pessoal da África, para conhecer sobre o plantio de algodão, colheita no Brasil. O que eles achavam que isso não poderia ser feito em grandes fazendas da nossa região, porque na África seria totalmente diferente, clima, né? Então seria mais parecido com o norte de Minas, o tamanho das áreas. Aí, passou um tempo, nós tivemos um contato do PNUD, né? Que é o Programa Nações Unidas de Desenvolvimento no Brasil, onde eles estavam prosseguindo o processo licitatório, já direto com eles, e nós participamos, tinham umas 6 empresas, nós ficamos
Primeiro, eles abriram o quesito preço. Nós ficamos em segundo lugar, com a diferença bem significativa, mais de 10% para o primeiro colocado. Só que eles foram fazer a parte de documentação, pesquisa sobre as empresas, e o primeiro colocado tinha alguns casos de abandono de obras, alguns problemas. E nós fomos o vencedor da licitação, executamos a obra dentro do prazo, essa obra hoje está funcionando, foi inaugurado lá dá com uns presença de governador. 800 quilômetros de Coromandel, não é? Isso, né? É uma obra a 800 quilômetros de distância. Nós fazíamos, né, o engenheiro da prefeitura fazia as medições, o PNUD nos pagava, nós não conhecemos ninguém de Brasília para a qual nós prestamos serviço. Tivemos uma reunião online só no início da obra. Então, foi... Uma obra importante para o currículo da empresa, né? Isso. Como uma empresa de credibilidade que faz entrega, né? Isso é muito Isso. importante. Eu acho que o que você falou aí de fazer e entregar é um dos princípios que eu tenho, que eu acho que você tem que fazer e entregar independente de lucro ou prejuízo. É verdade. Você tem que cumprir o contrato. Aí é questão de honra, né? Isso, porque cumprir o contrato só tendo lucro é uma maravilha, né? É verdade. Mas o pessoal, às vezes, não tem um conhecimento muito específico, vê numa placa ali, valor da obra, X milhões, aí já pensa assim, tanto é lucro, né? E tem obras de valores bem altos e que acaba que a gente passa 4, 5 anos, tipo essas creches que hoje nós temos. Empata que e se não der prejuízo. Que o governo federal não repassa o dinheiro a tempo, que a gente passa 4 anos quando vai ver lucro, zero. Nós perdemos o nosso tempo lá. Mas adquirimos conhecimento, adquirimos experiência para frente, então isso sempre é o que Ganharam vale. experiência, né? Até Isso falando sempre um vale. pouco dessa questão de atraso, né? A gente fica muito preocupado com a visão que a população tem, né? Dessas obras que atrasam e fica preocupado no sentido de achar que a culpa é nossa. Mas a verdade é que muitas vezes a gente tem que parar contra a nossa vontade. Porque tem que parar porque o repasse do governo federal parou de vir. Então, assim, para quem não entende como funcionam os pagamentos de obra pública, você executa um percentual, você mede, né? Nesse caso das federais, né? Isso. Não as questões de prefeitura, né? Essas obras que atrasaram, como as creches que são do FNDE, escolas, né? Não só em Coromandel, mas em vários municípios aqui da região aconteceu a mesma coisa. Então, a gente executa um percentual da obra, que é medido em planilha. As planilhas públicas, elas não são por... Né, que às vezes o pessoal que é acostumado a construir casa, eles dão preço por metro quadrado. A gente dá preço e mede por item. Então, vai ter o reboco lá, vai ter o chapisco, vai ter o médio de alvenaria. A gente mede aquele percentual, coloca aquela medição no site, né, do governo e espera receber o valor. Então, tem muitos casos que, tipo, às vezes o valor teria que ser recebido em um mês, demora 2 meses, 3 meses, 4 meses e fica inviável. Um ano. Fica inviável você deixar os funcionários lá naquela expectativa de quando você vai receber. Porque, na verdade, você está colocando dinheiro do seu capital próprio e sem expectativa de receber. Então, você tem que parar aquela obra para o prejuízo que você está tendo naquele momento não ser maior, né? E muitas vezes isso é muito ruim porque os preços vão defasando. Porque você pegou uma obra, por exemplo, no ano de 2015. 2016 vai ser uma coisa, 2017 outra, e o mercado vai mudando, né? Então, acaba que esse tipo de obra que atrasa, para nós como consultor, é muito ruim. Não é vantagem hora nenhuma. A gente quer, no prazo mais rápido, terminar e entregar, porque, consequentemente, até o nosso lucro vai ser maior se a gente não atrasar as obras. Muito bem. Bem, e você segue, né, fazendo obras importantes aqui em Coromandel. Eu me lembro que eu conheci o Luiz Gustavo na inauguração da obra ali do Espaço Terezinha Rodrigues, uma obra grande, né, que estava para ser concluída, Centro de Eventos Terezinha Rodrigues, e outros projetos importantes como o do Parque Goiá, né, um novo empreendimento aí que já está sendo anunciado pelo prefeito Fernando Breno. Queria que vocês falassem um pouco desses novos empreendimentos na cidade. Olha, nós estamos executando na cidade hoje adequação e ampliação da UPA, né? Que é uma das obras mais importantes. Pronto-socorro, né? Isso. A reforma do pronto-socorro. A mais importante, né, da saúde. E ampliação, né? Porque Isso, vai aumentar adequação e ampliação. Sem dúvida, uma das grandes obras aí desse início de segundo mandato aí do prefeito. E a obra mais importante da saúde sem dúvida. Da cidade, né? E estamos executando obras no Parque de Lazer, na entrada da cidade. Já fizemos quadra de areia, o Luiz Gustavo está conduzindo essas obras lá, quadra de areia, estamos fazendo os sanitários, vai vir quiosque, vai vir portal, parquinho.
Paisagismo. Né? Paisagismo, então tem uma série de obras. E iniciamos, né, recente, a terraplenagem já do Parque Goiá. Essa é uma primeira etapa, né? A E prefeitura... esse é um projeto grandioso, né? Um projeto importante, Isso, que vai mudar um pouco também ali a face ali daquela região, né? Do Vale do Sol, Jardim Vitória. Assim como no outro parque lá, mudou bastante, né? Sim. Da região do jeito que era antigamente, né? Ali Sim, valorizou mudança radical. bastante. Coromandel está local. ficando uma cidade mais bonita a partir dessas obras, indiscutivelmente, né? E lá nós teremos, né, nessa etapa, né, as pistas de caminhada. Isso de no Parque ciclismo, Goiá, né? Isso. Parte de paisagismo, parte de playground. E depois, pelo que o prefeito tem anunciado, a gente vê que tem uma segunda etapa bem grandiosa também. Então, acho que vai ser uma obra vai ficar marcada na história. Para deixar claro que, às vezes, igual no vídeo que tem lá, já tem o parque inteiro pronto, mas eles são 2 etapas, né? Ele tem a primeira etapa, que é a que nós ganhamos, e futuramente vai ter outra etapa que ainda não foi licitada. Essa tá? pista, por exemplo, de Cooper ali, de caminhada, é Da da primeira segunda etapa, etapa ou da primeira primeira. etapa? Primeira etapa. E parece que é uma pista longa, né? É, uma pista longa. Em torno da lagoa, né? Em torno. Chega lá na... Da represa. Isso, chega lá na frente, a gente tem que fazer uma passagem que chama colocado duelas, né? Porque ela passa por cima da água lá para o pessoal né, fazer circular isso. Muito bem, eu passo a palavra para as considerações finais aí, para que vocês possam se despedir aí do público de vocês. Ô Álvaro, eu acho que qualquer negócio que você né, vá trabalhar, e no nosso caso foi o ramo de consultora, a gente tem que ter muita persistência, tem que acreditar sempre, mas também você tem que ter, junto com você, uma grande equipe. Né? Nós temos hoje em torno de 80 colaboradores, nós temos pessoas que trabalham com a gente há 15 anos, há 20 anos, e são pessoas que eles têm a empresa como se fosse deles. E isso me deixa muito satisfeito. Sabe, tem vezes que a gente gosta de trabalhar tem junto. vezes que às vezes eu fico sem ir a Monte Carmelo ou qualquer cidade, 15 dias, hoje você tem muita informação, né, via WhatsApp, via internet e tal, e que eu deixo eles representarem a empresa lá com tranquilidade, porque eu sei pessoas que têm o mesmo objetivo nosso, têm a mesma índole, e nós temos também no escritório, né, 2 pessoas fantásticas, que o José Simar, que toma conta da contabilidade, né, recursos humanos e da parte de compras, a Rosa Chiara, que é do financeiro. Tivemos lá com a gente por muito tempo o meu sogro Oreste, dando apoio na questão das obras. Tenho por trás, né, o suporte da minha esposa, Andreina Mazuti, porque nada que você construa tem que ter sempre o suporte por trás, né? Tem meu filho Otávio, que mesmo mais novo também já soma junto com a gente. Uma empresa familiar, né? Isso. Também. Então, e agora nós estamos nesse processo, né, onde tem uns 2, 3 anos para cá, o Luiz Gustavo fez engenharia e integrou, né, passou a integrar a empresa. Eu acho isso muito importante, né? Ele vem com ideias novas, mas ele também vem conhecendo qual que é o objetivo, qual que é o ideal da empresa. Então, a gente quer sempre prestar bons serviços. O processo de transição aí está sendo suave. Está sendo suave, está sendo suave. Eu acho que a gente quer prestar serviços de qualidade, tá? E, acima de tudo, a gente quer agradecer fornecedores, todos os clientes que continuam confiando na gente. Eu tenho um lema, e eu acho que eu tenho conseguido. Eu acho que eu nunca fiz uma obra para um cliente que ele fizesse a segunda e eu não estivesse lá. Porque isso é muito importante. Eu procuro atender, cuidar deixar as portas bem, abertas. deixar né? as portas abertas. E agradecer especialmente a população de Coromandel, né? Que está a nossa sede administrativa, pessoal que nos trata bem. A gente procura sempre participar dos movimentos sociais, colaborar quando é possível. Então, é só agradecimento e agradecer vocês também pelo espaço. Muito bem, Luiz Gustavo. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão até que você falou de sucessão, né? Eu acho que isso acontece muito aqui em Coromandel, não só no nosso setor, né? Que a gente tem muita empresa familiar, a gente vê os produtores aí passando para os filhos. Muito comum no agro, né? Isso, aqui na região. Né? E a gente acabou que fez isso na construtora, né? Quando eu saí de Coromandel, na verdade, para estudar, o meu foco não era engenharia, era medicina.
No meio do caminho, eu desisti, acabei passando para engenharia civil na Universidade Federal de Viçosa. E de lá para cá, eu comecei a aprender um pouco sobre o que meu pai fazia. E, para te ser sincero, é bem diferente do que é ensinado na faculdade. A faculdade te dá uma base muito grande, mas a nossa gestão como construtor, ela gira muito em torno de administrar as pessoas, né? E essa administração de pessoas não é uma ciência exata, não é que 2 mais 2 dá 4. Né? Cada dia o funcionário vai acordar de um jeito, tem dia que um vai ter um problema de família, vai ter dia que um vai estar mal-humorado. Então, a gente tem que saber, né, conciliar, né, o nosso material humano com uma boa prestação de serviço. E a parte mais valiosa da empresa são as pessoas, né? Sem elas, a gente não faria nada. A gente depende muito dos nossos bons funcionários que nós temos. E sobre essa questão de sucessão também, antes de eu entrar na empresa, eu chamei meu pai para conversar e falei, pai, eu vejo muito casos que deu errado também, né? Que tentaram fazer uma empresa familiar e o pai acabou brigando com o filho e não deu certo. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Então, eu tive a conversa com meu pai e falei, pai, é isso mesmo que você quer? Você quer que eu entre lá, que eu continue, que em algum momento nossas ideias vão divergir. E o senhor tem que estar aberto para entender o que eu penso também. São gerações diferentes, né? São gerações diferentes. Natural. E acabou que eu e meu pai, mesmo fazendo funções semelhantes, a gente acabou se completando, né? O que ele não fazia, eu passei a fazer. E o que eu sei que ele sempre soube fazer, eu deixei ele continuar fazendo da maneira dele, mas dando minhas opiniões. Isso. E sei que ele já tem um modelo de negócio que deu certo, então não cheguei para derrubar esse modelo de negócio no chão. Reconhecer, né? O que foi sim, feito até agora e trabalhar juntos e a sim partir de agora. atualizar esse modelo de negócio para o Sabedoria, mercado. isso é importante. Isso, exatamente, né? Que muda, com o digital mudou, a gente mudou muito a forma de operar na pandemia, né? O meu pai sempre prestou muito serviço para Cochupé. Antigamente você tinha que rasgar daqui para ir lá em Guaxupé fazer reunião, passou a ser tudo online, tudo videochamada. Então, acabou que forçou uma adaptação do pessoal mais velho também, né? Com essa questão digital da internet, que foi bem abrupta na época da pandemia. E assim, a gente continua hoje, né? Conversa com os funcionários pelo WhatsApp, por vídeo. E a gente tem, acima de tudo, muita gratidão, porque nós temos a visão que as pessoas confiam muito no nosso trabalho, né? Às vezes, obra pública, a gente tem aquele certo receio da visão de que o que a população vai pensar, mas a gente vê que quando a Secos pega uma obra, hoje a população fica feliz, né? E confia de que a gente vai entregar um bom trabalho naquela execução. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns, né, por esse trabalho também de sucesso nas Séculos, uma história indiscutivelmente de sucesso, empreendedores de sucesso presentes aqui nessa entrevista. Obrigado também aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam ao longo desta entrevista.